Fala pessoal, tudo bom com vocês? Cheguei aqui para mais um vídeo do canal O Seu Dinheiro. Então hoje qual é o nosso objetivo aqui? Vamos remeter aquele vídeo da semana passada sobre como começar a investir com R$500. Agora eu vou falar sobre onde você investir esse dinheiro. Porque lá naquele vídeo eu fiz uma pequena introdução de conceitos de setores de opções. Mas que opções são essas? A gente vai tratar aqui no vídeo de hoje e não sai porque vai ser muito bom para você. Eu sou o Thiago, fundador do Seu Dinheiro, e o meu objetivo aqui é educar você para aprender a investir por conta própria. Nada melhor do que você ser o dono do seu dinheiro e saber a melhor utilização dentre as opções que a gente tem hoje para você ter o resultado que você merece. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse processo e eu quero que você tenha sucesso. O vídeo anterior, a gente falou sobre passar 5 meses investindo para começar a montar uma carteira, que eu citei alguns exemplos de setores, mas no vídeo de hoje eu vou entrar em cada um individualmente para a gente falar quais são essas opções e aí você começar a saber de se direcionar na hora de seu estudo para fazer um bom investimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, senão você vai esquecer, e não esquece de deixar aquele like que vai me ajudar muito, tranquilo? Então bora pro vídeo. A primeira parte que nós temos que falar é da renda fixa. Acaba sendo a parte mais fácil de você trabalhar, a mais simples, que exige menos trabalho, exige menos necessidade de estudo, mas não deixa de ser importante também. Por que ela é importante? Porque vai ser a sua proteção. Como assim? A renda fixa ela entra como sendo a parcela que te protege de eventuais problemas pessoais ou problemas de saúde ou problemas familiares, em que quando você precisar o dinheiro vai estar lá protegido. Então não vai ter crise, não vai ter problema no mercado financeiro, a bolsa caiu e tal, nada disso vai impactar aquela parcela protegida do seu capital. E mais do que isso, ela precisa ter liquidez. Liquidez significa o quê? Na hora que você precisa do seu capital, ele vem para você e você pode utilizá-lo. Esse é um ponto mais importante quando a gente fala de renda fixa, porque os nossos outros investimentos, eles talvez não tenham liquidez tão boa, por isso que a gente precisa ter essa parcela de proteção e velocidade de resgate. Então, dito isso, é só você encontrar uma opção dentro da renda fixa que se adeque ao perfil de proteção, ou seja, baixo risco, e ao mesmo tempo tem uma boa liquidez para você poder resgatar esse dinheiro quando você precisa. Quais são essas opções hoje? Basicamente a gente tem o Tesouro, os títulos do Tesouro Federal, CDBs de grandes bancos para você estar protegido, fundos de investimento no DI ou então a conta corrente remunerada, como é o caso da Nubank e outras opções que também remuneram a conta corrente. Então essas são as opções básicas que você vai ter, pelo menos 25% do seu capital deixe protegido na opção dessa, para que quando algo acontecer, a gente reza para que não aconteça, né? Você esteja protegido e nada de ruim aconteça com seus outros investimentos, porque você não pode ser prejudicado por um momento de necessidade. Então essa é a primeira parte. Renda fixa, proteção, liquidez, 25%. Não esquece disso, fechou? Na segunda parte do vídeo, eu comentei sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários entra com uma parcela de renda variável da tua carteira, que tem menos volatilidade, então ela não sofre tanta flutuação de preços quanto a parcela de ações, mas ela te paga renda passiva. O objetivo dos fundos imobiliários é você ter renda recorrente todos os meses, porque é a parcela que você vai investir em imóveis, é onde você vai investir em receber aluguéis. Só que de vez de você comprar um apartamento, que talvez você não tenha nem esse dinheiro hoje, você já pode fazer isso através do investimento em fundos imobiliários. Retomando no vídeo anterior, nós falamos de 3 setores. Nós falamos que você deveria estar investindo em logística, no setor de shoppings e também em fundos imobiliários de papel. Vou explicar em cada um deles o porquê e quais são as opções que eu vejo hoje dentro de um determinado fator que eu coloquei de critério para que você possa escolher para a tua carteira. Começando pelo setor de logística. O que é que nós enxergamos de tão importante para colocar o seu primeiro aporte em fundos imobiliários na logística? A necessidade que nosso mundo está passando por uma transformação digital para o e-commerce. Você percebe que a maioria das empresas entram com a necessidade de o quê? Botar os seus produtos em algum tipo de imóvel que eles fiquem armazenados. E isso nada mais nada menos é do que os galpões logísticos.
Então toda empresa ela precisa alocar o produto para daquele lugar levar até sua loja ou até o cliente. Então a gente percebe que há uma tendência muito forte do mercado voltado aos galpões logísticos e por isso a gente coloca como sendo uma expectativa muito boa de alocação para o longo prazo. E aí o que é que eu fiz? Eu entrei no site Status Invest, que é o site que eu utilizo para fazer minhas análises, e fiz um crivo com alguns critérios que eu julgo ser plausíveis para o investidor iniciante. Quais foram eles? Eu coloquei uma liquidez diária na bolsa de pelo menos 2 milhões de reais, que você tivesse um fundo com mais de 25 mil cotistas, para mostrar que é um fundo que tem muita gente investindo e confia, ele de gestão ativa, e eu classifiquei eles por patrimônio líquido, do maior para o menor. Te apresentando quais são, a gente tem o XPLG11, o XP Logística, HGLG11, o VILG11, o GGRC11 e o XPIN11. 5 opções de fundos de logística, é só você ver qual se adequa melhor aos seus investimentos e decidir colocá-los na sua carteira com base naquele perfil, naquela sugestão de investimento que eu coloquei no vídeo anterior. Quando a gente fala para shoppings agora, por que a gente tem que falar de shoppings? A gente tem que entender o perfil de consumo do brasileiro. O brasileiro tem um perfil muito específico, diferente de vários lugares do mundo. E nosso perfil ele é de uma necessidade de ir até o shopping como um ambiente de lazer, um ambiente de compras, um ambiente de segurança, um ambiente de interação. O problema dos fundos de shopping neste momento agora é porque, devido à pandemia do coronavírus, muitos shoppings tiveram que fechar as portas e, consequentemente, a receita não veio e o pagamento de aluguéis também foi impactado. Mas o que a gente percebe é que a economia brasileira, sendo certo ou errado, não sou eu que vou julgar isso aqui agora, mas muitos shoppings já estão reabrindo suas portas ao redor do Brasil. Então, a gente entende que numa visão de longo prazo, que sempre tenha a visão de longo prazo para os seus investimentos, os shoppings acabam sendo um investimento muito bom, mesmo que durante um período pequeno que a gente vai passar a partir de agora, ele seja impactado principalmente no pagamento dos aluguéis. Mas quais foram os critérios que eu usei? Liquidez diária de mais do que 1,5 milhões de reais por dia, mais de 50 mil cotistas com gestão ativa e classificados por patrimônio líquido. Quais são eles? HGBS, XPML, VISC, HSML e o MOL. 5 opções também, fica ao seu critério definir qual se adequa melhor à sua carteira e quais. Quando a gente vai para o mercado de fundos de papel, antes eu preciso explicar por que ele é um pouco diferente. Todos os outros dois que eu acabei de comentar, eles são fundos de tijolo, porque eles investem em ativos, em imóveis realmente construídos e localizados. Os fundos imobiliários de papel são fundos que eles investem nos títulos lastreados em objetos imobiliários. Então eles investem em renda fixa, basicamente, só que essa renda fixa é voltada ao mercado imobiliário. E aí existe uma certa diferença no mercado, porque tem uma parte do mercado que entende que por ser investimento em renda fixa, ele é mais seguro do que os outros fundos imobiliários de tijolo, mas tem outra parte do mercado que entende que por não ter imóveis como lastro protegido do próprio fundo, acaba sendo, de certa forma, mais arriscado, porque não tem a proteção do imóvel por trás. Então, independente de qual lado você for olhar, você tem que perceber que acaba tendo um pouco mais de rentabilidade, ou seja, um pouco mais de dividend yield nos fundos de papel do que nos fundos imobiliários de tijolo. E por isso a gente acaba colocando fundos de papel também na carteira, mas sempre balanceando essa questão do risco que você está acreditando que está correndo. E os critérios que eu usei: liquidez diária mais do que 2 milhões de reais por dia, mais de 20 mil cotistas, com gestão ativa e classificados por patrimônio líquido. Quais são os fundos? KNCR, KNP, HGCR, MXRF e o IRDM. Todos os 5 fundos de papel em que você pode investir buscando uma rentabilidade melhor. Agora vai um bônus para você, que eu não falei no vídeo passado, mas entra como uma possibilidade também. O bônus é o seguinte: setor de lajes corporativas. Só que aqui tem um parêntese que a gente precisa fazer. Você, como investidor, acredita que o movimento de home office vai impactar a necessidade das empresas buscarem escritórios? Se sim, não invista nesse setor. Mas se você ainda acredita de que ainda os maiores prédios, os prédios mais estruturados, nas melhores localizações do Brasil, eles ainda vão ter uma procura muito grande pelas companhias para se estabelecerem naquela localização,
existem bons ativos para você investir, mas lembre-se que todo o mercado ele é volátil. Talvez o que é melhor hoje não seja o melhor daqui a alguns anos. A gente vive em mudança. Quais são os fundos que eu coloquei com patrimônio líquido 1,5 bilhão de reais? Eu escolhi o KNRI, o BRCR e o HGRE. 3 fundos para você colocar na sua análise como bônus. Apenas se você acreditar que o setor de laje corporativa não seja tão impactado pelo home office. Finalizamos aqui 35% do nosso capital investido em fundos imobiliários para receber renda. Fechado? Indo agora para a nossa terceira classe de ativo, que são as ações. Aqui nós vamos colocar 40% do nosso capital, porque é nas ações que vem o maior retorno que você pode ter. Nessa minha abordagem para um iniciante, eu indico começar pelas empresas mais sólidas. Elas não vão ser aquelas que vão multiplicar absurdamente seu capital, mas também o risco que você vai estar correndo nelas acaba sendo o menor risco possível, também vai receber mais dividendos e acaba estando com a carteira mais robusta. E aí a gente tinha citado 3 setores: setor bancário, setor de energia elétrica e setor de seguros. Vamos falar de cada um deles agora. Começando pelos bancos. O setor bancário é um dos setores mais antigos da Bolsa Brasileira e também é um dos setores que mais tem participação no Ibovespa, se não for o maior. O que nós percebemos é que os maiores bancos eles acabam tendo uma representatividade muito grande, tem um volume financeiro muito grande e uma robustez também muito interessante. E dito isso, eu puxei quais são os bancos que as suas ações são negociadas com a liquidez diária de pelo menos 100 milhões de reais por dia na bolsa e vou listá-las para você. Nós temos o Itaú, nós temos o Bradesco, nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Itaúsa, que nada mais é do que a controladora do Itaú, nós temos o BTG Pactual e o Santander. Todas são as opções que você pode investir como setor bancário. Lembre-se que tem prós e contras em cada uma delas. Já falando das empresas do setor elétrico, não preciso nem comentar muito que nós precisamos de energia. Nosso mundo precisa de energia. E, independente se tem crise, se as pessoas estão em casa, se as pessoas estão trabalhando, se estão viajando, não importa. Nós precisamos de energia. E aí, dentro desse cenário de setor de energia elétrica, existe uma infinidade de ações. É um dos setores que tem a maior quantidade de empresas, mas se você tem uma grande quantidade de empresas, você também vai ter empresas muito boas e empresas não tão boas. E aí você precisa fazer um crivo. O que eu fiz foi procurar, com base na liquidez diária, acima de 40 milhões de reais, que elas pertencessem ao Ibovespa, com um ROI, Return on Equity, de 10% mínimo, e um endividamento de no máximo 3,5 vezes o EBIT da empresa. Dado esse conjunto, saiu as seguintes companhias: a Equatorial, a Eletrobras, a Engie, a Taesa e a NBR. 5 empresas que você pode estudar e tomar sua decisão por conta própria. Por fim, temos as seguradoras, que nós temos que entender também o perfil de consumo do brasileiro, que nós somos um povo que consome muito seguro. Com seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa. Então nós consumimos muito seguro. E por isso as empresas seguradoras acabam tendo uma proposta de rentabilidade muito boa. E elas acabam sendo empresas também muito fortes na bolsa. E dito isso, eu simplesmente filtrei as empresas que têm uma liquidez de pelo menos 10 milhões de reais por dia na bolsa. E o que sobrou pra gente é a IRB, Instituto de Resseguros Brasileira, Sul América, BB Seguridade, Porto Seguro e a WIS. De novo, não é porque eu estou dizendo aqui dessas empresas que você deve sair direto no home broker comprar. Precisa fazer uma análise, porque tem empresas muito boas, empresas muito ruins, empresas que alguém pode achar muito boa e outra pessoa pode achar muito ruim, com os mesmos fundamentos, as mesmas histórias, os mesmos resultados. Então, concluindo aqui nosso vídeo, que já ficou até um pouco longo demais, mas o que é que eu quero dizer? Antes de tudo, não estou fazendo recomendação. Não acho que só porque eu acabei de citar o nome dessas empresas você deve entrar lá na bolsa e comprar. Não faça isso. Eu fiz uma lista de opções. Porque dentro dessa lista tem algumas opções de investimento que eu tenho, outras que eu
gostaria de ter, mas não tenho ainda, ou por algum motivo eu não tenho, e também outras que eu não teria. E existe uma grande variedade no mercado de pessoas que concordam e discordam. Então não é para você seguir cegamente a minha opinião, porque eu também não estou colocando minha opinião, eu deixei uma lista aberta de várias opções. Qual é o mais importante? Você aí decidir o porquê investir em alguma dessas empresas ou fundo imobiliário. É o mais importante, porque você vai decidir o motivo que te levou a confiar naquela empresa para botar o seu dinheiro lá dentro. Lembre-se sempre disso. É sua responsabilidade como investidor tomar conta das suas decisões. E por que você também não deve seguir ninguém a fundo, sem nem pensar na onde você está investindo? É porque se, por exemplo, eu comprasse uma dessas empresas, eu estaria sabendo o porquê eu comprei e também saberia o quando eu vender. E se você compra só porque eu comprei, sem saber dessa minha mentalidade, dessa minha estratégia, se eu vender, você vai continuar com aquele papel na mão e talvez você tenha um problema muito grande pela frente porque você não sabia qual foi a minha estratégia. Então, sempre faça análises. Nunca seguir pela opinião dos outros. É o mais importante. Toda opção de investimento ele vai ter um pró e um contra. Cabe a você colocar na balança e dizer o porquê você deve investir ou o porquê você não deve investir naquela opção. Sempre colocando as suas premissas, os seus critérios e as suas crenças naquilo que você realmente acredita ser um bom investimento para você. Eu queria também pedir para que você coloque uma sugestão no nosso próximo vídeo aqui embaixo nos comentários. E muito obrigado pela audiência.